Chega mais, torcida gloriosa, torcida do Botafogo ligada aqui no canal Botafogo Notícias. Hoje tem jogo do Botafogo. A garotada encerra a sua participação como time, né? Porque alguns jogadores certamente vão continuar participando desse campeonato carioca, principalmente quando começar o campeonato brasileiro. Mas como um time completo, com o nível à frente, é a última participação do Sub-20 do Botafogo no campeonato carioca. Segunda rodada, Sampaio Corrêa e Botafogo em Saquarema. Sampaio Corrêa que perdeu o primeiro jogo para o Nova Iguaçu por 3-1, jogando em casa, tudo bem? E agora, em casa, enfrenta o Botafogo, que a partir da quarta-feira estará com a cavalaria, com o time principal, jogando no Newton Santos. O campeonato carioca dessa vez é tiro muito curto. Como são clubes de um grupo contra outro, então os times do mesmo grupo não se enfrentam. Então você tem que vencer, porque pode realmente ter uma situação de jogo ali que você não vai poder ter o confronto direto nunca, né? Então a obrigação dos meninos longe disso. Mas se jogarem contra a Portuguesa, eu acho que dá para chegar contra o Sampaio Corrêa e fazer uma boa apresentação e quem sabe mais uma vitória. Tem uma diferença desse time aí que vai jogar hoje, né? Não teremos o reforço do Raul, foi muito bem no jogo contra a Portuguesa e não teremos também as entradas do Matheus Ponte, do Matheus Martins, do Barreira, do Newton. Serão jogadores do Sub-20, vão ter que se virar hoje e já na segunda-feira tem jogo contra o São Paulo, né? Então a agenda da molecada está muito pesada, o jogo é tarde, o jogo é 8h30, então vamos ver. Vamos torcer para que o melhor aconteça. Agora o Christian Lohr vai ter que dar conta do recado. Grande oportunidade do Christian Lohr pro gol do Botafogo, na meta do Botafogo, que sempre quis muito ter essa oportunidade. Acreditava-se que o Christian Lohr jogaria contra a Portuguesa, jogou Raul, agora é a grande chance da joia equatoriana, sempre muito bem tratado na imprensa equatoriana como um grande jogador. O Atlético esperando um prato. É uma grande oportunidade se vencer hoje com a garotada e conquistar mais 6 pontos contra o Volta Redonda com o time titular. Depois só mais um jogo contra equipes de menor expressão para depois, na sequência, pegar Vasco e Fluminense. Então, ao contrário de outros anos, o Campeonato Carioca são 6 jogos só, tiro curtíssimo e quartas de final. Então um jogo só nas quartas de final, 2 na semifinal e um jogo só na final. Então a possibilidade dessa garotada fazer metade do trabalho pro time do Botafogo, o time profissional, pro time titular, é muito grande, né? Falando em profissional, o Danilo recebeu uma sondagem do futebol russo. Havia muito essa história, né? O povo adora botar história. Ah, porque o Gerson saindo do Zenit, o Zenit quer o Danilo. Ok, mas o Danilo tá no momento da carreira, né? Que ele acabou de sair do futebol inglês. Sair do futebol inglês para ir pro isolado, nesse momento, né? Isolado o futebol russo é difícil, né? Porque no futebol russo, a maioria do mercado é no Brasil. O Brasil ainda tem essa abertura com o futebol russo. A Europa, o futebol europeu, virou as costas para o futebol russo devido às sanções aplicadas pela FIFA. Então nem negociação estabelece mais. Então Danilo ir para o Zenit. No Zenit ele volta para o Brasil. Não se interessou, não encheu os olhos a proposta do Zenit, independentemente de valor. Danilo está pensando em fazer uma boa temporada aqui no Botafogo. Quem sabe, acho difícil, né? Devido ao pouco tempo, chamar a atenção do Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e sair do Botafogo nesse momento para jogar num polo isolado, mesmo que seja ao lado de jogadores como Luiz Henrique, que é sempre um ganho técnico muito grande. Não acho que vale a pena para o Danilo e acho que ele entendeu assim também. Inclusive essa negociação envolvendo o David Ricardo, que está travada e tal. Tem 2 clubes russos aí na briga, o CSKA, o Zenit, o Dínamo já tinha feito proposta, mas a boca pequena, os empresários do jogador, é claro, por uma razão óbvia, preferem o futebol italiano, até para expansão de mercado. Não que o futebol russo não seja competitivo, é extremamente competitivo. São apaixonados por futebol, equipes fortíssimas, porém tem esse isolamento dentro do mercado europeu imposto pela FIFA. Eu não estou aqui para discutir se a imposição da FIFA é justa ou não é, porque também não pune os clubes do país X e YZ, enfim, deveria. Mas a questão é que a Rússia, nesse momento, está isolada e os representantes do David Ricardo olharam para a proposta do Torino, mesmo que seja um valor um pouquinho maior e o Botafogo tenha menos direitos. Talvez uma nova rodada de negociações, já que continua a negociação ficou travada, talvez aconteça aí com o Torino. Talvez o Torino chegue com uma quantia maior do que o Dinamo Moscou para fechar esse negócio com o Botafogo. Realmente negócio, eu não curti os valores,
achei muito baixos. Ah, o Botafogo mantém 20%, mas a gente precisa lembrar que o Ceará também tem uma porcentagem na venda do David Ricardo. Então o Botafogo fica com quase nada. Enfim, tomara que melhore aí essa negociação. E ao longo da semana a gente vai falando de outras coisas. Tem estreia quarta-feira. Quarta-feira também é um dia importante porque é dia de ação, de decisão da ação contra a Iconic Sports. Muito se fala sobre muita coisa, mas a gente vai entrar nesse assunto só depois do dia 21 para não ficar aqui causando terror desnecessário no torcedor. Fui por aqui, saudações alvinegras. Fui até mais tarde. O atacante, que chegou ao clube cercado de expectativa, agora desperta interesse fora do Brasil e pode se tornar protagonista de uma negociação importante ainda nesta janela. Direto dos Emirados Árabes Unidos, o alvo entrou em cena e apresentou uma proposta oficial ao Botafogo para contar com o centroavante. A investida foi formal, enviada aos dirigentes alvinegros e coloca o futuro de Arthur Cabral novamente em debate dentro do clube. Embora os valores não tenham sido divulgados, a movimentação chamou atenção pelo time e pelo peso financeiro que o futebol árabe costuma oferecer. Arthur Cabral chegou ao Botafogo em junho de 2025 como uma das contratações mais caras da história recente do clube. Na ocasião, o Glorioso desembolsou cerca de 15 milhões de euros ao Benfica, incluindo bônus por metas, apostando alto no retorno do atacante ao futebol brasileiro. A expectativa era de que Arthur fosse a referência ofensiva do time e resolvesse antigas carências do setor. No entanto, a adaptação não foi simples e o início acabou sendo marcado por oscilações dentro de campo. Em 28 partidas disputadas com a camisa alvinegra, Arthur Cabral marcou 5 gols e distribuiu 2 assistências. Os números ficaram abaixo do esperado, especialmente considerando o investimento feito e o status do jogador. Mesmo assim, o atacante nunca deixou de ser observado por clubes do exterior, especialmente do futebol europeu. Na atual janela, o Torino, da Itália, chegou a sondar a situação do jogador e demonstrou interesse concreto. Os italianos sinalizaram com uma oferta de 10 milhões de euros fixos, além de 2 milhões em bônus, mas a negociação não avançou. Agora, o cenário muda com a entrada forte do Alvais, que busca reforçar seu ataque com um nome de impacto. A proposta dos Emirados surge justamente em um momento de virada para Arthur Cabral no Botafogo. O período de pré-temporada vem sendo avaliado internamente como positivo para o atacante. Fisicamente mais leve, confiante e participativo, Arthur passou a chamar a atenção da comissão técnica. O treinador Martin Anselmi, recém-chegado, demonstrou satisfação com o desempenho do jogador nos primeiros dias de trabalho. Dentro do clube, o Campeonato Carioca é visto como uma grande oportunidade de recomeço para o centroavante. A competição pode servir como palco para Arthur recuperar protagonismo e justificar a aposta feita pelo Botafogo. Ao mesmo tempo, a proposta do Alvazão coloca pressão sobre a diretoria, que precisa avaliar o custo-benefício da permanência. Entre a chance de uma virada técnica e a possibilidade de uma negociação milionária, o futuro de Arthur Cabral segue em aberto. Enquanto isso, o mercado observa atento e o Botafogo sabe que qualquer decisão pode impactar diretamente o planejamento da temporada. Pedimos que você deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Botafogo.